Fala aí, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula e estou aqui com muita alegria para poder compartilhar com vocês. Temos ali o grupo que a gente tem cada dia mais, trabalhado ali, o Missões e Afins. A ideia é que, de alguma maneira, a gente possa estar fomentando a ideia missionária, aquilo que Deus nos confiou a exercer dentro da missão dele. E eu quero continuar compartilhando com vocês. E um dia eu estava pensando em casa, falei, cara, eu podia fazer uma aula. Então, quando eu escrevi o livro, esse aqui, o Guia Prático para Evangelização, um amigo, ele até disse, falou, Maico, são poucos os materiais que tem falando sobre isso. Existe, a maioria é gringo, mas tem pouca gente do Brasil escrevendo e falando sobre isso. Então eu quero só deixar uma coisa clara aqui, eu não sou um evangelista nato, aquele evangelista de ministério. Eu sou alguém que fui alcançado pelo Senhor Jesus e através desse sentimento, obrigado Murilo, por causa do sentimento de gratidão mesmo, de ser grato ao Senhor, eu dedico a minha vida para contar de Jesus às pessoas, para ensinar acerca de Jesus para o máximo de pessoas que eu posso. Então isso não somente de uma forma pessoal, mas também de uma forma coletiva. Eu acredito que o ato da pregação, ele tem a sua eficácia tanto no pessoal quanto no âmbito coletivo. E só para contar um testemunho aqui, rápido, eu creio que durante a minha adolescência, eu criei um medo muito grande de falar com pessoas. Então eu entrei para um movimento de timidez, sabe? Ser aquela pessoa tímida e ao mesmo tempo para apresentar algum projeto ou algum trabalho no colégio ou na faculdade, eu tinha uma dificuldade enorme, eu tinha muito medo, a minha perna tremia, eu tentava fugir, matei a minha avó 400 vezes para não poder apresentar trabalho no colégio, então eu tinha uma dificuldade grande, Aí eu fui para a faculdade. Na faculdade eu entrei novo, eu ia fazer 16 anos ainda. Então quando eu entrei na faculdade, continuou o medo, sabe? A falta de coragem, eu não conseguia falar em público. E talvez, você que está assistindo, ou algumas pessoas também têm essa dificuldade. E eu creio que na época eu não conhecia Jesus ainda, eu conheci Jesus com 18 anos. E eu tinha que, por exemplo, eu tinha que beber para poder falar em público. E logo após eu conhecer Jesus, eu lembro que eu tinha um pastor que ele me acompanhou no começo. E esse pastor ele disse, Maico, quanto mais você falar de Jesus, mais você vai criar raízes nele. E eu peguei essa palavra e eu falei assim, eu quero criar raízes nele, eu quero, não ser alguém que vai ficar oscilando, assim como eu já tinha visto alguns amigos, que ora estava no Senhor, ora estava totalmente fora. Eu falei, não, eu quero ter uma caminhada e nessa caminhada eu quero conhecer Jesus mais, eu quero criar raízes nele. E eu lembrava dessa palavra do pastor que ecoava ali, sempre ali, dizendo que quanto mais eu falasse de Jesus, mais raízes eu iria criar nele. Então foi assim que eu comecei a contar de Jesus aos meus amigos, os amigos que a gente jogava juntos, a gente tinha um futebol durante a madrugada, e eu parava o futebol em algum momento e eu testemunhava aquilo que Jesus fez em minha vida. Então, por diversas coisas, eu pude estar falando desse amor que alcançou meu coração e que também poderia alcançar o coração deles. Então foi através disso que eu comecei a me envolver com a evangelização, mas ainda com medo de falar em público, com medo de parar pessoas. Então, por exemplo, eu gasto um capítulo todo aqui só para falar sobre isso, sobre o medo de evangelizar.
Então eu quero até começar falando, né, sobre isso e depois eu vou contando um pouco mais o testemunho, como que eu rompi com tudo isso. Mas aqui no livro, por exemplo, eu escrevo assim: você já parou para poder pensar sobre o impacto que pode ter numa simples conversa? Você já parou para poder pensar que ao você sentar com alguma pessoa para poder tomar um café, você tem uma ideia assim sobre o que pode acontecer durante essa conversa? Se você for intencionado ali a sentar com a pessoa e revelar o Cristo ali para ela, você já imaginou o que pode acontecer? Então, durante o dia a dia, entre, né, os compromissos e as distrações, nós esquecemos que o evangelismo não precisa ser algo grandioso ou extraordinário. Eu escrevi isso aqui porque eu entendo que quando a gente fala sobre evangelização, a gente já vem logo na cabeça aquelas cruzadas, né, com milhares de pessoas e pessoas ali em cima ali do palco pregando para uma multidão, para um estádio cheio. Então a gente pensa muito sobre isso, mas eu quero aqui dizer que isso também é legal, isso também acontece e muitas pessoas conhecem, né, Jesus a partir disso, mas eu quero dizer que o evangelismo não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo extraordinário. Pode ser no momento que você vai tomar um café com um colega seu, pode ser no momento que você vai fazer um trabalho lá da faculdade, pode ser o momento que você vai pegar um Uber, em diversos momentos. É um momento oportuno para você comunicar o Evangelho, para você falar de Jesus, para você comunicar Jesus, para você ensinar as pessoas ou tirar dúvidas. Gente, as pessoas têm muitas dúvidas. Talvez a gente não tenha ideia. Existem pessoas que talvez a gente olha ou estuda com ela, a gente fala assim, cara, essa pessoa ela só fala besteira, ou essa pessoa ela não conhece a Cristo. Às vezes a gente pensa que por causa disso ela não tem uma curiosidade para saber o que é a igreja, por exemplo, como que a pessoa ela conhece Jesus ou como que ela se converteu. Então são coisas que talvez a pessoa já tem no coração dela, mas por a gente nunca ter comunicado, essa pessoa então ela nunca esboçou a ideia ou a dúvida de perguntar algo a você. Mas quando você começa uma conversa, talvez não uma conversa no momento falando diretamente sobre o Evangelho, Jesus, né, por exemplo, quando ele vai fazer a evangelização, ele encontra com a mulher samaritana no poço, em João capítulo 4, aonde ele pede a ela um pouco de água. Então ali ele começa a conversa, ali ele usa os dons, por exemplo, ali ele vai usar palavras de sabedoria, ali ele vai usar a palavra de conhecimento e através disso ele apresenta, ele revela o evangelho ali para ela, ele fala sobre a boa notícia, ele fala sobre ele mesmo, ele se revela a ela e ali o momento de evangelismo ou de evangelização acontece. E o que a mulher faz logo após é ir para a cidade dela e contar às pessoas acerca de Jesus. O que ela está fazendo? Ela está dando continuidade. O evangelho que chegou a ela, agora vai chegar a outros. Então, acontece de uma forma simples. Não tem algo extraordinário, não tem algo grandioso. Então, às vezes, ele vai começar em uma palavra de conforto. Talvez você vai encontrar alguém triste, um amigo, talvez dentro do coletivo, do ônibus, você vai encontrar alguém e está triste e você vai comunicar a pessoa, você vai começar a falar com ela, você vai começar a consolar ela e através disso você pode revelar Cristo a ela. Talvez um gesto de carinho, amor, talvez um parente seu, um amigo seu. Então você pode revelar Jesus a ele. Então não é algo extraordinário. Quando eu vou terminar o livro aqui, eu fiz alguns apêndices. Né? O que seria isso? Eu falei sobre estratégia de evangelização. Por exemplo, como eu vou evangelizar nas praças? Como eu posso evangelizar na faculdade? Como eu posso evangelizar lá no colégio? Como eu posso evangelizar os meus amigos?
Como eu posso evangelizar os parentes? Como eu posso evangelizar a minha família? Então eu fiz alguns apêndices mostrando como é simples fazer isso. Como nós podemos transformar cada encontro em uma oportunidade de compartilhar o Evangelho de uma forma simples e corajosa. Então, como nós podemos fazer isso? As palavras de Jesus para os seus discípulos foram: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Aí ele vai dizer que ser sal e que ser luz é algo que pode acontecer nos momentos mais comuns. Então é exatamente isso que nós vamos explorar durante a nossa conversa aqui. É de ver que Jesus agia na simplicidade. A gente não vê Jesus chegando com uma carreta de som, a gente não vê Jesus chegando talvez de uma forma tão gloriosa, mas Jesus então ele entra nas cidades assim como ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. Você quer entender uma forma mais simples de chegar numa cidade? Então Jesus ele, de uma forma talvez muito comum, para nos revelar que nós podemos agir de uma forma comum, ele vai até a dor do outro, ele vai até o questionamento do outro. A gente vê Jesus agindo de diversas formas. Foi através de uma multidão faminta, foi através de um mestre, um doutor da lei, que aparentemente conhecia acerca de Deus. Então Jesus vai e inicia um diálogo ali com ele. Então a Bíblia ela é repleta de ensinamentos de como nós podemos evangelizar. Agora, existe algo que pode nos impedir de cumprir ou então de evangelizar pessoas, ou de cumprir a evangelização. Talvez uma delas é o medo de evangelizar. Diga aqui para mim, quem é que não tem medo ou já teve medo de evangelizar alguém ou de falar de Jesus para alguma pessoa? Só para a gente deixar claro, evangelizar não é somente para os evangelistas, não é somente para os pastores, não é somente aos missionários. Não, evangelizar é uma necessidade e ao mesmo tempo é um compromisso para todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que tem uma vida em Cristo, ele precisa revelar o Cristo. Ele precisa expressar da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Então é necessário transmitir. A evangelização ela vem de duas palavras. A primeira palavra é a palavra querigma. Essa palavra querigma é a palavra que significa proclamação. É o ato de proclamar. E ao mesmo tempo é a palavra testemunha, ou então a palavra martírio, que significa você testemunhar acerca do Cristo. E é uma forma, conforme a palavra, é uma forma de martírio. É uma forma de você comunicar o Evangelho, ainda que isso venha causar algum dano na sua vida. É a maneira com que você abraça uma causa a ponto de se dedicar tanto a ela, que nem mesmo a violência e nem mesmo a morte pode atrapalhar você de cumprir aquilo que o Senhor ele te chamou. Então, a evangelização ela tem a ver com a igreja naquilo que ela precisa exercer no mundo. Ela precisa ser querigmática e ela precisa ser martírica. Ela precisa proclamar, ela precisa testemunhar. Porém, o medo, ele pode ser uma barreira, ele pode ser um muro, ele pode ser um bloqueio para que você possa cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus está nos mandando ir. Ele diz, ide, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele começa dizendo assim,
Então, o que Jesus está falando é para a gente sair do nosso lugar comum, é para a gente sair do nosso lugar confortável, de não somente guardar o Evangelho para nós, mas comunicar às pessoas acerca deste Evangelho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Talvez você possa pensar, Maico, mas evangelizar não é algo fácil. E eu quero confirmar isso. Não é algo fácil. O sentimento que às vezes dá na gente é um sentimento de insegurança. Talvez a gente possa pensar assim, por onde eu começo? Quando você vai encontrar uma pessoa, você fala assim, eu quero evangelizar ela. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que não conhece a Jesus, como eu vou evangelizar ela? Por onde eu começo? Aí você talvez pensa, qual é o versículo que eu vou citar para amarrar aquilo que eu estou falando com ela? Talvez a gente pensa, como era mesmo aquela frase que o pastor falou no domingo, aquela frase que mexeu comigo e que eu pensei logo nela, não, essa frase, se minha mãe estivesse aqui, ela iria para ouvir. Talvez o pensamento que vem é, nossa, tudo aquilo que eu preparei para poder falar, e se me der um branco ali na hora, o que eu faço? Então, são medos que vêm, que vão nos impedir de compartilhar o Evangelho às pessoas, até pessoas que nós amamos, até pessoas que estão próximas a gente. Talvez ali na hora a gente tem medo de dar um bloqueio e a gente não conseguir comunicar da maneira que temos que comunicar. Então, talvez a gente pode também temer ou ter medo da rejeição. E se minha mãe falar não? O que eu vou falar? Como eu vou me sentir? E se talvez eu tenho algum amigo que é alguém que vai pensar que eu sou um fanático religioso? Você já parou para poder pensar sobre isso? Você já teve essas dúvidas no coração? Você já pensou, talvez, se a pessoa fala assim, pô, esse cara é chato pra caramba. Talvez são pensamentos que venham, são reações negativas e elas vão atrapalhar o andamento daquilo que o Senhor está gerando em nós. É bom a gente compreender que o papel de convencer as pessoas não é o papel nosso. Durante a evangelização, o papel do convencimento é do Espírito Santo. Talvez a pessoa pode te rejeitar ali na hora, de falar assim, não, eu não quero conhecer Jesus, eu não quero Jesus. Mas pode ser que na casa dela, ao entrar no quarto dela, o Espírito Santo convença ela. E ela caia de joelhos ali em prantos, arrependida porque não ouviu você. Eu já tive experiência de pessoas assim, que eu comuniquei com elas e as pessoas brincaram, zombaram. E eu falei assim, tudo bem, não tem problema, você pode, né, zombar. E a pessoa depois, ela testemunhar, dizendo que quando chegou em casa, o Espírito Santo veio sobre ela e convenceu ela do pecado. E convenceu da vida do que ela estava, né, ali vivendo. E é justamente isso que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo, ele é o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, medo, gente, não é algo que, assim, eu tenho medo, eu não posso, né, fazer isso. Gente, os discípulos tiveram medo. Por exemplo, Pedro. Pedro, quando estava ali, começou a andar sobre as águas, a Bíblia diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Essa passagem ilustra bem como até mesmo um apóstolo, alguém que andava com Jesus, podia ter medo. Então imagina, gente. Então eu quero que você venha tirar o medo de ter medo. O medo, ele também nos leva à dependência de Deus. Você já teve a oportunidade de você pregar alguma vez em alguma igreja local? O teu pastor ele já te chamou, falou assim, traz uma palavra hoje. Como é que você se sentiu? Você teve aquele friozinho na barriga? Você teve aquela vontade de falar não ali na hora? E quando você subiu lá para poder comunicar aos irmãos? Ou quando talvez no grupo, na faculdade, alguém te chamou para você dar uma palavra, ou orar, fazer alguma coisa,
Isso causou um medo em você. Quantas vezes você já sentiu isso? Eu quero te dizer que isso aparentemente atrapalha, mas eu quero te levar a uma outra ótica agora. Isso te leva para o lugar de dependência de Deus. É saber que não é pelas suas habilidades, não é pelo tanto que você conhece, mas tem a ver com a dependência de Deus, de falar assim, Senhor, eu por mim mesmo não posso fazer nada, mas através do Senhor eu posso comunicar quem você é e você viver essa experiência. Então, eu até mesmo escrevi sobre os impedimentos que nós temos para pregar o Evangelho. E um deles é uma teologia equivocada, ou então a ausência de uma boa teologia. Então isso pode impedir você. Então eu não estou falando que você não precisa conhecer a palavra de Deus. É lógico, você precisa estar falando com uma propriedade sobre aquilo que de fato você conhece. Mas eu estou dizendo que a maior dependência, o nosso chão, a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança está em depender do Senhor para tudo. Eu dependo do Senhor. É lógico também, isso não vai deixar a gente relaxado de chegar e falar assim, eu não vou estudar. Eu vou comunicar às pessoas, mas eu não vou estudar, porque na hora o Espírito Santo vem e tal. O Espírito Santo também nos leva a ter um compromisso. Ele também convence a gente que nós precisamos ter um compromisso mediante aquelas pessoas a qual estão ouvindo a gente. Então é necessário uma preparação. Talvez, a não ser se você for um doutor naquilo que você está falando. A não ser se é algo que você fala bastante. Aí você fica confiante de talvez não estudar para falar sobre aquele assunto ali naquele dia. Talvez você é um expert nisso. Aí tudo bem. Mas, geralmente, nós somos desafiados em coisas que a gente não compreende bem. Então é necessário, se alguém te pediu para poder pregar, se alguém te pediu para você trazer uma palavra, é necessário você gastar um tempo em oração, preparando um sermão, preparando uma palavra, preparando um tópico ali que você vai falar, preparando um versículo, estudando ali sobre ele, para que você possa comunicar às pessoas. E o Espírito Santo também age em meio à preparação. Algumas vezes, eu preparei um sermão e na hora eu preguei uma outra coisa. Mas o Espírito Santo comunicou comigo no sermão. Talvez aquele sermão que eu preparei era só para a minha vida. Era o que o Senhor queria falar comigo. E na hora ele queria falar outra coisa para aquelas outras pessoas que estavam ali, ouvindo. Então foi a maneira com que o Senhor comunicou comigo. Mas isso não me deixa relaxado de não ter essa preparação antes. Então, voltando aqui ao texto aqui de Mateus 14:30, quando Pedro ele vai sentir medo, aquele foi o momento em que ele mostra a dúvida, a fraqueza. E geralmente essas pessoas somos nós. Ou seja, andar com Cristo não significa que nós estamos livres de situações assim. Cara, agora eu estou andando com Jesus, agora eu estou orando durante o dia, eu estou tendo uma vida de devoção e eu não vou sentir isso mais. Não, gente, eu quero dizer que você vai sentir, mas você não pode retroceder. Você não pode voltar atrás. É como um bom soldado que ouviu a ordem de um superior. E ele vai cumprir porque ele é um bom soldado. Jesus mandou a gente ir. E como esse soldado de Cristo, como o apóstolo Paulo ele vai escrever a Timóteo lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, dizendo: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, meus irmãos, as situações às vezes elas vão nos levar para esse lugar, para esse tipo de sentimento, mas é necessário a gente continuar. Foi nos dado uma missão e nós vamos cumprir essa missão. Então, por exemplo, eu, depois de muitos anos servindo no campo missionário, preparando missionários, pregando o evangelho em diversos lugares do Brasil e do mundo, eu ainda sinto aquele friozinho na barriga. Eu não sei, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que preparar um sermão e pregar com muita confiança
naquilo que eu estava escrevendo, naquilo que eu estava vendo ali, ouvindo ali do Senhor, sendo bem claro o Senhor naquilo que Ele queria comunicar. Eu lembro um dia que eu tinha que pregar no domingo, eu morava em Maceió, e eu lembro que naquele dia eu estava aperreado, sabe? Eu estava bem... eu até esqueci a outra palavra que se fala, mas eu estava bem assim, com dificuldades para poder preparar o sermão. E às vezes acontece isso, às vezes a gente está assim, cara, o que você quer falar? Deus, o que você quer falar? E isso acontece muito. E eu fiquei, cara, orei ao Senhor e não veio nada na minha cabeça, não veio nada. E eu lembro que no sábado à noite eu fiquei até de madrugada um pouco tentando ver alguma coisa. Eu não queria fazer nada a partir de mim mesmo. Eu não queria pegar uma pregação antiga. Eu queria ouvir aquilo que o Senhor queria comunicar à igreja ali. E eu lembro que eu deitado, eu acordei com um grito. É como se fosse um grito. E o grito era Icabode. E era alto. E de repente eu acordei e eu falei assim, quem que falou isso? Eu estava sozinho no quarto e eu fiquei olhando para um lado e para o outro porque era um grito alto, era um grito bem próximo. E eu acordei, eu levantei, eu dei um pulo e falei, cara, o que está acontecendo? E quando eu lembrei daquilo que eu ouvi, a única reação que eu tive foi cair no chão. Sabe, eu caí no chão, ajoelhei, coloquei a cabeça lá na cama e falei, Senhor, eu entendo o que é isso, né? Eu entendo o que é essa palavra Icabode. E a glória foi-se embora. E eu fiquei desesperado, eu falei, Senhor, o que eu fiz, Senhor? E eu comecei a entrar em desespero sobre aquilo ali. Na verdade, era o que o Senhor, era a palavra que o Senhor, Ele desejava que eu comunicasse à comunidade ali. Então eu preparei um sermão baseado nessa palavra. E eu preguei ela naquele domingo à noite ali e eu pude ver claramente, do começo ao fim, o Senhor ministrando a gente. Então, gente, isso acontece. E eu tenho aprendido que não apenas eu e você precisamos de ter esse auxílio divino para termos coragem para comunicar o Evangelho, mas também o próprio apóstolo Paulo. Ele precisou, em uma das suas cartas, pedir oração aos irmãos por coragem. E eu quero ler com vocês, está lá em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20. Ele vai dizer assim, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então olha o que o apóstolo Paulo está pedindo. Ele está pedindo à igreja que ore para que ele seja corajoso e ousado na proclamação do Evangelho. E se o apóstolo Paulo ele era o tipo de pessoa que precisava de oração, eu creio que eu e você não faríamos mal em reconhecer que também precisamos disso. Tem um cara, um escritor, ele é um evangelista, Sumek Stiles, ele vai escrever o seguinte: qual foi a última vez que você pediu oração para que fosse corajoso com o Evangelho? Precisamos que outros orem em nosso favor para que tenhamos oportunidades para compartilhar o Evangelho. De que, ao surgirem as oportunidades, sejamos claros e tenhamos as palavras certas. Acima de tudo, de que ao compartilharmos o Evangelho, sejamos tão ousados quanto o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, é isso. Nós precisamos pedir oração aos nossos amigos, aos nossos irmãos, para que sejamos intrépidos, para que sejamos corajosos, para que tenhamos ousadia na comunicação
do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele através de um pedido, ele nos dá uma aula que nós precisamos estar na dependência de Deus. Agora uma pergunta. O que é evangelizar? Você já pensou sobre isso? O que é evangelizar? Uma coisa que eu sempre digo que evangelizar é a arte de resultar coisas eternas. Você já pensou que ao comunicar o evangelho a uma pessoa, isso pode causar salvação? Ou você já pensou que ao comunicar o evangelho e a pessoa rejeitar, isso pode causar condenação? Você já parou para poder pensar sobre isso? Você já parou para poder pensar que essa é uma boa definição sobre, por exemplo, comunicar o evangelho aos perdidos? E é um tipo de trabalho que nós realizamos no tempo e no espaço, realizamos aqui no Cronos, mas que pode produzir frutos eternos, no Kairos. Já pensou sobre isso? Aquilo que você fala no Cronos pode resultar coisas no Kairos, no tempo de Deus. E essa é uma decisão que não somente pode transformar aquela vida que você está comunicando, mas pode transformar vidas, famílias, gerações inteiras. Então eu gostaria de citar, só para a gente fechar essa parte aqui, 3 citações de pessoas que são referências para a minha vida. A primeira dela é um historiador cristão, um teólogo chamado Justo Gonzalez. Ele vai nos lembrar que a história da igreja é uma história de um povo que, apesar das suas falhas, foi ousado por Deus para transformar o mundo. E essa perspectiva nos encoraja a ver o evangelismo como uma jornada contínua, onde cada passo, por menor que seja, contribui para o propósito maior de Deus. E lembre-se, hoje você só é um seguidor de Cristo porque alguém, cheio de falhas e medos, foi usado por Deus para pregar o evangelho de modo que chegasse até os seus ouvidos. Aquela pessoa que um dia pregou o evangelho a você, ou que te convidou para você ir em um culto, você pensa que essa pessoa não tinha medo? Você pensa que essa pessoa não tinha falhas? O Justo Gonzalez aqui, ele vai nos ensinar que provavelmente essas pessoas que nos convidaram, que pregaram o evangelho a nós, elas têm falhas. O Timothy Keller, ele disse o seguinte: o evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas é o A até o Z. Isso vai nos desafiar a integrar o evangelho em todos os aspectos da nossa vida. O evangelho é o centro de tudo, tornando cada interação uma oportunidade de refletir sobre a graça de Deus. Em outras palavras, somos salvos e discipulados pelo evangelho. Iniciamos a vida com Jesus Cristo ao crermos e abraçarmos as boas novas. Somos santificados e nos tornamos mais maduros espiritualmente à medida que permanecemos e nos aprofundamos nela. O John Piper, ele vai nos exortar a não desperdiçar as nossas vidas e nos lembrar que cada momento é uma chance de glorificar a Deus e compartilhar a sua verdade com o mundo. E na era vindoura, talvez não desejaremos ter tido algo melhor nessa vida, por exemplo, mais dinheiro ou mais um pouco de conforto, mas sem dúvida desejaremos ter evangelizado mais, orado mais, servido mais, agido mais. Evangelizar
é não desperdiçar a sua vida. Eu quero falar agora numa segunda parte. Na primeira parte eu falei sobre um pouco dessa fundamentação sobre a evangelização. Então, o que é evangelização? Então eu falei um pouco sobre isso. Agora na segunda parte eu quero falar por que evangelizar. Será que você já pensou sobre isso? Por que eu vou evangelizar as pessoas? Evangelizar é uma missão que muitos cristãos abraçam, mas muitos mesmo. Sabe, às vezes a gente fala assim, a igreja ela não está evangelizando. Nós podemos entender que uma boa parte entende que hoje não necessita mais. É só ter uma boa estratégia de marketing, talvez ter um culto com uma música boa, isso vai atrair as pessoas. Eu não quero trazer polêmica sobre isso, ou falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é por que é importante evangelizar? Por que é importante o evangelismo pessoal? Por que é importante a evangelização coletiva? Talvez pode parecer óbvio para algumas pessoas que a igreja ela deve pregar o evangelho durante o dia a dia, durante a vida ordinária dela, durante o cotidiano, os nossos irmãos precisam evangelizar. E entender a razão disso é importante. E quando nós entendemos o fundamento bíblico de algo, por mais óbvio que seja, nós vamos reforçar a importância e termos também um compromisso que devemos fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos oferece várias razões para compartilhar a mensagem do Evangelho. Então eu quero falar em 8 pontos qual é a razão que vai nos ajudar a entender essa missão de evangelizar. A primeira delas é a obediência ao mandamento de Jesus. Meus irmãos, a primeira que talvez é uma das mais importantes é obedecer o mandato de Jesus. E qual é esse mandato que Jesus deixou claro ali? É quando ele nos deu a grande comissão. Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20. Jesus ele vai dizer, toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. E esse estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ali no versículo 19, ele vai dizer, fazei discípulo de todas as nações. O ato de fazer discípulos é interessante que ele começa pela oração, mas o próximo passo para fazer discípulos é a evangelização. Não tem como pular da oração eu começar o discipulado. É necessário que entre a oração e o discipulado aconteça a evangelização. Então, evangelizar é uma resposta direta ao chamado de Cristo para compartilhar a sua mensagem com o mundo. O missionário Hudson Taylor, certa vez ele falou que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. O que ele está dizendo aqui é que a grande comissão não é uma sugestão. Jesus ele não falou assim, se você tiver um tempo durante as férias, você vai falar para o mundo inteiro. Não. Jesus ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações durante a sua vida, durante a sua caminhada, durante a sua jornada. Você precisa orar, você precisa evangelizar e você precisa discipular as pessoas. Então, o primeiro ponto aqui, ou a primeira resposta que vai nos ajudar a entender a missão de evangelizar é obedecer o mandamento de Jesus.
A segunda delas é o amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31. Jesus vai ser enfático. Ame o próximo como a nós mesmos. Compartilhar o Evangelho é um ato de amor, oferecendo a outros a esperança e a salvação que nós só encontramos em Jesus Cristo. Por exemplo, um dia alguém o amou suficiente para pregar o Evangelho. Então, qual é a resposta disso? Vá e faça a mesma coisa. Se um dia o Evangelho alcançou você, agora você precisa fazer com que este Evangelho alcance outra pessoa. Isso é um ato de amor. A terceira coisa, ou a terceira resposta, é que a salvação está para todos. A salvação está para todos. Jesus ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Evangelizar é compartilhar essa promessa de vida eterna com todos. Você pode ser arminiano ou você pode ser calvinista. Você precisa evangelizar. Talvez o calvinista ele vai dizer assim, não, mas já tem pessoas eleitas. Mas para que você venha saber se ela é eleita ou não, você precisa pregar o evangelho a ela. Talvez você fale assim, não, mas ela vai precisar de alguma forma se converter para que no final ela seja salva. Para mim, indifere. A pessoa precisa ouvir o evangelho. Independente se ela crê que a salvação é no começo, se a salvação é no meio, se a salvação é no fim. Nós precisamos compartilhar das boas novas do reino de Deus. A condição para ouvir o evangelho é só uma: é ser pecador. E todos são. A salvação é prometida a todo o que crê. Porém, embora nem todos sejam salvos, é essencial que todos ouçam o evangelho. Nós sabemos que não é todo mundo que vai ouvir o evangelho que vai ser salvo. Eu não posso entrar nessa heresia, mas o que eu posso dizer é que o nosso papel é comunicar para todo mundo, para todas as pessoas, para todas as raças, para todas as tribos, para todas as nações. Esse é o nosso dever, de compartilhar das boas novas do reino de Deus para toda a gente. A quarta resposta é a urgência do tempo. Paulo, em uma das suas cartas, declara: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, 11. Gente, o tempo é precioso e a oportunidade de compartilhar o evangelho é agora. É só a gente lembrar das palavras de Jesus lá em João capítulo 4, logo após encontrar a mulher samaritana. Jesus ele vai dizer para os discípulos erguerem os olhos, porque os campos já estão brancos, ou seja, o coração dos perdidos já estão pronto para receber o evangelho do reino de Deus. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está chamando trabalhadores. Essa foi a segunda oração que Jesus ele nos ensinou, a clamar a Ele por trabalhadores. Eu creio que o mundo hoje está mais preparado para receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Já parou para poder pensar sobre isso? Lembre agora daquele seu amigo que talvez cresceu com você e que você olha para a vida dele e fala assim, cara, esse cara, ou essa menina, ou essa mulher, nunca vai conhecer Jesus. É tão duro de coração, é tão pecador, é tão miserável.
que ele nunca vai conhecer Jesus. Talvez a gente pode pensar sobre isso. Porém, meus irmãos, uma coisa que talvez a gente não saiba é que essa pessoa pode estar mais preparada para receber o Evangelho do que a gente ter fé para comunicar o Evangelho a ela. Então eu quero te convidar a você quebrar esse paradigma de que a pessoa é muito suja, a pessoa ela é muito pecadora, então ela não vai compartilhar o Evangelho, ou ela não tem capacidade de receber o Evangelho, perdão. Então essa pessoa, ela pode, em uma simples palavra, um simples liberar de um testemunho, acompanhado da palavra de Deus, essa pessoa ela vir a quebrar o coração de pedra dela. Ela pode vir a se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Ou você não crê que Deus ele pode fazer isso? Então eu quero te convidar a você crer. E essa é uma das respostas que nós temos por querer evangelizar. A quinta tem a ver com essa, que é a alegria da salvação. A salvação é algo que resulta em alegria no pecador encontrado e no próprio Deus Salvador. Como está lá em Lucas 15:10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria de conhecer a Cristo é algo que não podemos guardar apenas para nós mesmos. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos esses agentes de reconciliação. Foi nos dado, Paulo diz isso à igreja de Corinto, lá na sua segunda carta, no capítulo 5. Ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, no versículo 20. E ele vai dizer que esse embaixador, que esse representante, foi dado a ele o ministério da reconciliação. E é como eu sempre falo, imagina, nós podemos ver um cego voltar a ver, através do poder de Deus. Podemos ver um paralítico andar, mas o maior milagre que possa existir é quando um pecador encontra com seu Salvador. E foi nos dado esse ministério, ou esse mistério, que é encontrar com o pecador e apresentar para ele o Salvador. Ser esse agente de reconciliação. Por isso que eu digo, a evangelização é algo incrível. Por mais que, mais uma vez eu digo, você não se sinta o evangelista, eu quero te dizer, eu também não sou evangelista. Ou talvez você seja, mas o que eu quero dizer é, a evangelização está para todos. Todo que nasceu de novo, repito, você tem a responsabilidade de evangelizar as pessoas. E eu quero te encorajar através de cada uma coisa dessa que eu estou falando aqui, de cada resposta que nós podemos dar, o porquê evangelizar. A sexta resposta aqui é a transformação de vidas. Segundo a palavra do Senhor, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Evangelizar é participar da transformação que Deus opera na vida das pessoas. Olha que coisa maravilhosa! Eu vou participar desse processo de transformação na vida de pessoas. Isso é algo incrível. Isso vai nos ensinar a cooperar para a renovação de todas as coisas na vida de alguém que estava perdido, alguém que não tinha direção, alguém que não sabia o que fazer com a própria vida. Agora, através da revelação de Cristo, eles descobriram quem realmente eles são. E como está lá em João, capítulo 1, versículo 12, todos o quanto receberam. Receberam a quem? A Jesus Cristo.
foi-lhe dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Meus irmãos, o ato de evangelizar é revelar Cristo às pessoas e ao ponto delas crerem, elas se tornam filhos de Deus. O sétimo ponto aqui, a sétima resposta é a glória de Deus. O propósito de toda a pregação e explicação do Evangelho é a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Como Paulo, ele vai escrever aos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 1, no versículo 12. Evangelizar é uma forma de glorificar a Deus, mostrando o seu amor e o seu poder ao mundo. Meus irmãos, isso é extraordinário, porque nós bem sabemos que a máxima da nossa vida é glorificar a Deus, é ter uma vida que glorifica a Deus. Porque se a vida não for vivida para a glória de Deus, não serve para nada. Então o ato de revelar o Cristo às pessoas, eu estou glorificando a Deus. Então eu quero te convidar a ter essa vida que glorifica a Deus em tudo, principalmente no ato de revelar o Cristo ao mundo. A oitava e última coisa é a esperança do reino de Deus. De acordo com Jesus, a pregação do Evangelho faz parte dos eventos do fim, ou do tempo do fim. Jesus ele disse, e será pregado, ou será proclamado, este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Está lá em Mateus capítulo 24, no versículo 14, ali dentro do sermão escatológico de Jesus. Evangelizar, irmãos, é contribuir para a vinda do reino de Deus em sua plenitude, levando a sua mensagem a todas as nações em testemunho. Então, a esperança do reino vindouro, a esperança do Cristo, da segunda vinda de Cristo, nos dá a responsabilidade, através daquilo que Jesus ele disse, de proclamar a boa notícia para o máximo de pessoas, até o último povo, até a última etnia que não conhece a Jesus. Nós podemos, através desse mandato, sermos testemunhas de Jesus. Então, esses são os porquês que nós devemos evangelizar as pessoas. A minha ideia de trazer a aula para cada um de vocês hoje não foi ensinar vocês a evangelizar, mas foi trazer fundamentos sobre a evangelização e o porquê cumprir a evangelização. Porque por mais que a gente saiba estratégias, se a gente não sabe o fundamento, não faz sentido. Então, nessa primeira aula que eu comuniquei a vocês, é para justamente a gente compreender o porquê evangelizar, o que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo, qual é a motivação que a gente está fazendo e quais são alguns impedimentos que podem nos atrapalhar a cumprir isso. Então eu gastei aqui com você esse tempo para trazer à luz tudo isso e para trazer alguns ensinamentos que vão te ajudar durante a caminhada. Porque os melhores métodos de evangelização, eu não vou enganar você, está na Bíblia. Jesus nos ensina os melhores métodos, a maneira da gente abordar pessoas, a maneira de falar com pessoas. E é por isso que eu fui ter uma experiência em uma igreja americana
e logo após eu compartilhar o Evangelho, eu tive uma conversa com o pastor. Após eu compartilhar no culto, eu tive uma conversa com o pastor e o pastor me pediu para falar sobre missões. E eu fiz uma pergunta, eu falei assim, tá, a gente está preocupado em evangelizar outras nações. Eu falei, isso é maravilhoso, eu falo sobre isso, eu prego, eu ensino sobre isso, mas a cidade onde você vive é uma das cidades menos evangelizadas aqui. E o que a igreja local tem feito quanto ao evangelismo pessoal? Ele falou assim para mim, Michael, para a gente essa ideia do evangelismo, né, pessoal, do evangelismo em praças e de casa em casa, né, ruas, isso para a gente caducou. A gente acredita que isso daí, né, caducou. Agora nós temos outras estratégias, nós temos outras maneiras de fazer isso. E eu perguntei e, na verdade, ele não soube me explicar como. Ele só disse que uma coisa terminou, mas não sabe, de fato, como é que começou outra. Foi daí que eu tive a ideia de escrever um guia prático para evangelização. E o tema que eu escrevi aqui, o livro, o tema que eu coloquei aqui de capa, não foi nem algo para produzir um marketing ou algo assim. Foi para trazer, na verdade, essa ideia da simplicidade, que é a evangelização. É algo tão simples que as pessoas começaram a complicar e deixar de fazer. Meus irmãos, se Jesus sentasse aqui com a gente agora, ele iria falar as mesmas coisas, nos ensinar as mesmas coisas que ele disse há mais de 2.000 anos atrás. Por que ele iria fazer isso? Porque ele falou há mais de 2.000 anos atrás e hoje a gente ainda tem dificuldade de compreender. E eu disse, uma das coisas mais claras que Jesus ele disse foi: ide e fazer discípulos de todas as nações. E por que ainda existem 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus? Hoje nós temos milhões de comunidades de fé. Nós temos bilhões de cristãos no mundo. Meus irmãos, nós já deveríamos ter terminado a tarefa. E que tarefa é essa? De evangelizar o mundo. Porque Jesus disse que quando isso acontecer, vai chegar o tempo do fim. Então é necessário. Eu não estou falando de algo que, se você tiver um departamento lá na sua igreja, separa um grupinho para fazer evangelização. Não, eu estou dizendo a você que toda a sua comunidade local precisa exercer a evangelização. Foi isso que Jesus nos chamou. É o modo da gente expressar a igreja, comunicar o evangelho às pessoas. Então foi por isso que eu escrevi. O livro não é um livro revolucionário. Não é um livro talvez que vai transformar a sua história. Não. Existem livros maravilhosos aí. Esse livro, ele vai te ensinar como transformar um simples encontro em uma oportunidade de pregar o evangelho do reino de Deus. Se isso se cumprir na sua vida, já valeu a pena o tempo aqui dedicado, o dinheiro, né, dedicado, tudo isso, os livros e todo tipo, né, de pesquisa já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, meus irmãos, só que falando novamente, vocês já sabem, né, eu escrevi o livro e ele está hoje à venda no site da Dizascope e você pode comunicar comigo se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, você pode estar comunicando comigo, vou ter o prazer em falar com você. E outra coisa, só para a gente poder finalizar, nós vamos orar juntos. A nossa aula hoje, eu tinha falado que eu iria abrir a perguntas para a gente poder ter aqui mais um tempo aqui junto. Mas, como a nossa aula foi bastante, né, extensa também, e por estar usando essa plataforma aqui, né, para o YouTube, eu vou fazer o seguinte. A nossa aula, então, eu vou deixar ela gravada e você pode compartilhar para o máximo dos seus amigos. Não tem problema nenhum, não tem custo, não tem preço. E nem estou aqui também para poder vender um curso, não, nada disso.
Só que na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, na verdade eu vou subir 1 hora só, 1 hora a mais. Às 20 horas, horário de Brasília, eu vou ter um Zoom com você, se você quiser, para responder todas as perguntas. Nem se a gente ficar até tarde, mas eu vou responder as perguntas, as dúvidas que você tem sobre isso que a gente falou ou sobre evangelização. Então, se você quiser estar conosco, eu vou deixar o link já com vocês, já para esse nosso próximo encontro, e eu creio que através disso o Senhor pode nos dar uma comunidade evangelizadora. Podemos ser amigos que vamos trocar experiências de como nós estamos evangelizando a nossa cidade, o bairro onde que a gente está, ou então até mesmo a nação onde que Deus tem confiado a gente. Tá bom, meus amigos? Então eu quero orar com vocês, quero te convidar onde que você está, para você poder fechar os olhos. Nós vamos orar. Sim, Senhor, eu te louvo, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pelo privilégio, Senhor, que é estar lembrando os meus amigos sobre algo que o Senhor já nos comunicou. E eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos auxiliar em toda a nossa jornada, essa jornada de proclamação, essa jornada de comunicar às pessoas acerca de Jesus. Então, Pai, eu te peço o auxílio do Senhor, a ajuda do Senhor. Eu te peço que o Senhor envie o seu Espírito para nos guiar em toda a verdade, da maneira de falar, da maneira de comunicar o Evangelho às pessoas e também no convencimento de pessoas acerca do Evangelho, daquilo a qual o Senhor nos confiou a falar, a comunicar às pessoas. Eu oro para que o Senhor venha abençoar os meus irmãos e que venhamos a desenvolver tudo aquilo que o Senhor quer para o nosso tempo, para a nossa geração, para que o mundo conheça Jesus Cristo. Eu oro certo que o Senhor pode fazer infinitamente mais. E agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Então, galera, até a próxima quarta. Que Deus abençoe.